Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos resolver uma questão do PAES Unimonte da primeira etapa de 2020. É a questão 57 da prova de filosofia e ela começa com um texto, mas sempre quando eu vou resolver uma questão, eu gosto de iniciar a questão pelo comando, pelo que ela está solicitando. Então eu vou ler para vocês aqui o comando e depois nós iremos retornar ao texto, mas aí já sabendo o que a questão quer que a gente faça. De acordo com o fragmento acima, a retórica é a arte da persuasão, ou seja, o ato de fazer uso da palavra para convencer os outros, algo típico dos grandes oradores. Entre os gregos, havia um grupo de filósofos que ensinavam retórica aos jovens atenienses. Quem eram esses filósofos? Por isso que eu gosto de iniciar a questão pelo comando, porque aqui, se a pessoa já conhecesse quem eram os gregos que eram responsáveis por ensinar retórica aos jovens atenienses, já responderia a questão sem precisar ir ao texto. Mas aqui eu vou retornar ao texto com vocês e vamos ver se esse texto aqui é um texto mais expositivo ou se ele contém a resposta para a pergunta solicitada. Iniciando o texto. Desde a antiguidade grega, percebe-se a importância da linguagem no contexto das relações humanas. Um dos aspectos da linguagem está relacionado à arte retórica, a capacidade de bem construir um discurso. Vejamos o que afirma Aristóteles. Abre aspas. Assentemos que a retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar persuasão. Nenhuma outra arte possui essa função, porque as demais artes têm, sobre o objeto que lhes é próprio, a possibilidade de instruir e de persuadir. Por exemplo, a medicina, sobre o que interessa à saúde e à doença, a geometria, sobre as variações das grandezas, a aritmética, sobre os números, e o mesmo acontece com as outras artes e ciências. Mas a retórica parece ser capaz de, por assim dizer, no concernente a uma dada questão, descobrir o que é próprio para persuadir. Por isso dizemos que ela não aplica suas regras a um gênero próprio e determinado. O texto ele é mais expositivo, ele não fala, sobre esse grupo, quem seria esse grupo de gregos, de filósofos gregos que ensinavam retórica aos jovens atenienses. Então, o aluno, para poder responder essa questão, ele vai ter que puxar os conhecimentos externos a esse texto. Indo para as alternativas, a letra A fala sobre os estoicos. E aí os estoicos realmente são filósofos gregos, mas a gente tem que saber se eles ensinavam retórica aos jovens atenienses. E a resposta é não. No estoicismo, os estoicos eles estavam mais preocupados com como o homem poderia viver em harmonia com a natureza, como o homem poderia alcançar a eudaimonia, a felicidade. Então, não é a resposta a letra A. A letra B fala sobre os sofistas. Os sofistas eram gregos e eles estavam preocupados em ensinar a retórica, em ensinar a argumentação para seus alunos em troca de um pagamento. Então, sim, a resposta vai ser a letra B. Os sofistas eles eram conhecidos por a sua habilidade em argumentar de ambos os lados de uma questão. Foram os sofistas que defenderam a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, então sugerindo que a verdade seria relativa e dependeria da percepção individual. Protágoras e Górgias são dois grandes nomes que representam o que foram os sofistas na Grécia Antiga. Então, se a resposta é a letra B, a letra C e a letra D estão automaticamente eliminadas. Então, a letra C fala que são os epicuristas. Os epicuristas estavam preocupados com a questão central, que era a felicidade, como o homem vai poder alcançar a felicidade, como o homem vai poder ser feliz. E os pré-socráticos, o nome faz uma referência a Sócrates, então são os pensadores que vieram antes de Sócrates, e eles estavam preocupados com as investigações da natureza, sobre a origem do universo, sobre os princípios fundamentais da realidade. E alguns nomes muito conhecidos desse período é Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmênides. Então é isso, pessoal. A resposta da questão, letra B, os sofistas.